Essa aula é para a gente aprender como a gente desenvolver programas narrativos a partir do dano dos personagens, a partir da fratura no ser, na alma dos personagens. Sendo que o dano está ligado à jornada do herói. O dano tem origem nas teorias de Prop, nas narrativas dos contos russos, em que o herói parte para uma jornada em função de um dano, para resgatar uma princesa que foi sequestrada, recuperar algum objeto que foi levado do reino. E a fratura vem desse dano, vem de um aprofundamento dessa questão do dano levado por Greymar para a área da alma dos personagens, no livro da imperfeição, como sendo resultado de acontecimentos extraordinários e muitas vezes de pequenos acontecimentos, não só de grandes acontecimentos. No caso da vingança, o dano geralmente é grande, a fratura é muito forte, e todo programa narrativo desenvolve algum tipo de fratura na alma dos personagens. A fratura e o dano na alma de Jon Snow, por ele ser um bastardo, é tão forte quanto a fratura na alma de Arya no seu percurso de vingança. Não existe percurso de vingança sem dano. A vingança requer um dano muito forte no personagem, requer uma fratura muito forte na alma dos personagens. A fratura está presente em todas as narrativas, animações, nos filmes de aventura, na comédia, no drama. Em todos os gêneros a gente pode observar a questão da fratura, a sua relação do personagem com a fratura e o seu desenvolvimento na narrativa. Em Game of Thrones existe um exemplo de como essa fratura ela é importante. Os roteiristas pegaram personagens com problemas fortes em suas passionalidades relacionadas ao dano e colocaram em uma área chamada Os Quebrados, porque esses personagens que têm esses danos mais fortes, o sofrimento neles são mais evidentes, como o caso de Bran, que tem problema nas pernas. Existem danos que são mais sutis, como é o caso de Jon Snow, que tem uma fratura na sua alma relacionada à sua paixão de rebeldia, relacionada à sua amargura, tudo que ele sente em razão de ele ser um bastardo. Ser bastardo para Jon Snow é uma fratura em sua alma e faz com que ele seja parte dos Quebrados, ao lado de Sam. Sam é um patrulheiro da noite que tem problema de obesidade, ele é muito gordo e também não tem vontade de matar. Ele tem dois problemas. Ele é incapacitado para a guerra, já que ele está na patrulha da noite, deveria ser um guerreiro, e Sam não é, então ele é considerado um quebrado. Arya também é considerada um dos quebrados, porque ela é muito pequena. O anão, irmão da rainha, só pelo fato de ser anão já é um dano na questão do seu tamanho. São exatamente os quebrados, aqueles que sofrem mais, é que serão vitoriosos no final de Game of Thrones. O dano e a fratura é muito importante no personagem porque ele gera o sofrimento. E o sofrimento é que vai formar a alma do personagem. Para a gente ter acesso à alma dos personagens, nós precisamos dominar o sofrer. Precisamos saber como o personagem sofre. Sem sofrimento, sem dano, o personagem não tem alma, ele não tem vida. Pode ser só uma máquina. Nós vamos ilustrar a importância do sofrimento para a formação da alma do personagem, para que esse personagem tenha uma função correta e lógica na narrativa, utilizando o exemplo de Westworld. A série da HBO Westworld, ela tem na sua história o próprio desenvolvimento da narrativa. O roteiro de Westworld, ele gira em torno de um parque onde personagens robôs interagem com humanos, e a grande diferença entre os robôs e os humanos é que os robôs não têm alma. Aquelas máquinas não sentem, elas são programadas para sentir. Aquelas máquinas não sofrem, elas são programadas para sofrer. As ações dos personagens máquina dentro do parque, elas são programadas por roteiristas. Então, tudo que um personagem que é máquina, que é robô, fala, age no parque, ele é programado por um escritor. É um escritor que determina como um robô, um personagem vai interagir com um humano. Desses personagens robôs, eles precisam ser autênticos, porque os personagens humanos, eles procuram
parque em busca de uma certa autenticidade que surpreendam eles humanos enquanto pessoas. Chega o momento que as máquinas se revoltam e elas mesmas querem criar sua própria narrativa. As máquinas querem elas mesmas escrever suas próprias narrativas. Elas se rebelam e começam a questionar a sua existência, o seu programa narrativo dentro daquilo que o escritor estabeleceu para aquelas máquinas. Nós podemos ver essa questão do dano e essa questão da fratura em dois personagens, Maeve e Bernard, porque esses dois personagens foram criados pelos autores da série para transmitir essa questão do dano dentro da narrativa e dentro da história da série. Bernard, que é um personagem que tem um sofrer muito forte, ele acha que é humano, ele não acha que é máquina. Ele tem a recorrência sempre na imaginação dele, no sentir dele, da perda de um filho. Bernard teve um filho que morreu, ele tentou salvar aquele filho. Bernard tem aquele sentimento o tempo todo, daquela angústia, daquela existência por aquele filho que ele não conseguiu salvar. Quando ele descobre que na verdade é uma máquina, existe até a possibilidade de ele ficar sem aquele sofrimento. Existe a possibilidade dele tirar da memória dele aquele dano causado pela perda do filho que gerou aquele sofrimento. Mas Bernard recusa isso, porque se ele tirar aquele dano, ele vai perder a sua alma. A mesma coisa acontece com Maeve, por exemplo. Ela é outra personagem que, para ela existir, para ela sensibilizar, para ela sentir e transmitir sentimentos, ela também precisou de um sofrimento. E o sofrimento dela também está ligado a um dano muito forte, que é a morte ou o desaparecimento de sua filha. Para que as narrativas, para que o Dr. Ford, aquelas pessoas que criaram narrativas fortes na série, esses personagens ficassem autênticos, eles precisavam sofrer. Então Maeve tem aquela imagem bonita de uma filha, e quando existe a possibilidade de Maeve tirar esse sofrimento, ela não tira. Existe a possibilidade dela sair daquele universo do Westworld, daquela ficção que ela vive. Ela não sai em razão do sofrimento que ela sente, em razão do sentir que ela tem pela filha, ela fica. Um exemplo do que a gente está mostrando como é que é a força do sentir sobre o agir e como o sofrimento é importante para você gerar um personagem. Westworld, ela é tão interessante que tem uma cena em que o Dr. Ford chega para Bernard e fala assim: o sofrimento é a arma de tudo. E ele fala que ele só percebeu que era o sofrimento quando o sócio dele, o Arnold, morre. E ele sofreu com aquela morte. Porque as máquinas não querem que ele tire o seu sofrimento. Porque sem esse sofrimento, eles não teriam alma. Quando existe essa possibilidade de que eles retirem o dano e sejam perfeitos, que sejam coisas do mundo e não coisas do sofrimento, eles não querem, porque a perfeição é algo que o ser humano geralmente busca. O ser humano é imperfeito, mas ele busca a perfeição, porque a perfeição está ligada ao sofrimento. Por isso que Deus é perfeito, porque ele não tem sofrimento. Deus é uma criação de uma perfeição para ser um reflexo da nossa imperfeição. O nosso sofrimento gera essa imperfeição. E as máquinas, elas querem sofrer para poder ter alma, para poder surpreender. Sem alma, as máquinas não seriam concessivas. As máquinas, por serem programadas, por elas reproduzirem aquilo que foi escrito por um roteirista, elas são implicativas, as suas ações são implicativas. Mas as máquinas gostariam de sentir, elas gostariam de ser surpreendidas, e isso só aconteceria se elas fossem imperfeitas. Super-herói também sofre. Não há super-herói sem dano, sem fratura em sua alma. Por que um super-herói, por exemplo, não é um deus? Porque ele sofre. Ele tem um dano que o torna imperfeito. Se ele fosse perfeito, ele não seria super-herói, ele seria um deus. Os heróis da cultura pop americana, eles querem se assemelhar a Deus. Os americanos e os europeus utilizam esse sofrimento, eles trabalham esse sofrimento, eles ganham dinheiro com o sofrimento. A indústria cinematográfica americana, ela é toda baseada no sofrer. Os super-heróis só são potentes porque tem um sofrimento em sua alma. Por exemplo, Superman é um ET, ele é um homem de aço.
Por mais que ele sinta desejo, por mais que ele sinta alguma atração por uma mulher, ele não pode ter um relacionamento. O Batman é um super-herói também, ele tem poderes, mas ele também tem um dano terrível. O Batman é esquizofrênico, ele viveu no hospício. O dano do Batman aconteceu, acho que quando ele tinha 10 anos, quando ele vê a morte dos pais na frente dele. Ele é assaltado pelo aquele acontecimento extraordinário que vai marcar a alma do Batman pela vida inteira. O sentimento de vingança se transforma num sentimento de justiça social. Tanto que a maioria dos vilões do Batman são todos esquizofrênicos. O Hulk, por exemplo, é um super-herói que tem uma transformação química no corpo que impede. O Hulk não pode sentir. A diferença é que nesses heróis, as suas narrativas e as suas estripulias, geralmente não está ligado diretamente ao seu dano, diretamente ao seu sentir. Ela vai trabalhar com o mundo externo. Os heróis trabalham com o mundo do agir. A lógica dos filmes da Disney é transformar essa questão da perfeição em perfeição. Os personagens de Big Hero, eles buscam a perfeição. Eles fogem da imperfeição de maneira concessiva. A forma como se desenvolve as narrativas do Walt Disney é todo amparado em cima de um dano e em cima de um sofrimento. A diferença que esses filmes têm em relação aos outros é que normalmente esse sofrimento do personagem, eles buscam uma perfeição desse sofrimento através de uma concessão do que somos imperfeitos. Em Big Hero, ao invés do personagem não saltar etapas, não gerar um irmão como ele tinha anteriormente, ele deveria liquidar a falta do irmão, ele deveria liquidar essa fratura, ele deveria liquidar esse dano, porque há um processo em vingança, já que o irmão dele foi assassinado, mas por ser uma criança, Hero não tem esse desejo, não tem esse ódio no seu coração, ele é uma criança. Uma criança não faz uma vingança, mas a estrutura de Big Hero é de vingança. É uma animação que tem uma estrutura de vingança, que tem um dano causado por um vilão a uma criança, e ele desenvolve uma revolta muito grande em razão da perca desse irmão, desse dano, e ele resolve essa questão em um robô, em uma máquina gerada para liquidar o dano que ele tinha com a perda do irmão, e não para que essa liquidação fosse feita de fato, para que outros acontecimentos ocorressem, que promovesse algum tipo de mudança no estado de sentir do personagem, que liquidasse de fato a falta do irmão. Mas isso não acontece. O Hero não liquida a falta do irmão, ele substitui o irmão por uma outra máquina, ele substitui aquilo que seria a sua imperfeição, que seria aquilo que o torna humano, por algo que ele pula etapas. Em Big Hero, o personagem pula etapas ao invés de resolver as questões pela lógica do sentido do destino. Não estamos nem falando do sentido da vida, nós estamos falando do destino. Em Big Hero, o percurso de vingança não é executado pelo ódio, o personagem não mata o outro, o personagem não liquida o outro. A transformação de um dano no que seria um percurso de vingança acaba sendo um percurso de revolta, de você transformar um personagem num herói que vai lutar pela causa social e não por motivo ligado à sua passionalidade. Quando Big Hero vai atrás do vilão que matou o seu irmão, ele está indo liquidar uma questão social, de que aquele vilão irá fazer mal à sociedade, não a Hero. Aquele vilão da liquidação da falta de Big Hero não é mais para liquidar uma falta em sua alma. O dano ele é encoberto. Assim como Jon Snow, o percurso de Big Hero não é de vingança. Mas se fosse um percurso para um filme adulto, provavelmente aquela narrativa seria muito fácil transformar em uma vingança. Seria muito fácil trazer o ódio à criança, mas se você tem domínio dessa narrativa, você mata esse ódio. Você transforma ele em um outro sentir. Mas você deixa a falta. Só que a falta é preenchida pelo robô. Então sobra a Hero, ele liquidar uma falta ligado ao social, ao herói. Então isso é uma maneira de escrever.
É uma maneira que a gente precisa dominar de escrever, porque você pode tanto fazer uma dramaturgia dessa forma, voltada às crianças, quanto uma dramaturgia mais sutil, mais difícil de ser entendida e mais ligada à lógica do destino e da vida, como é o caso de Roma, como é o caso dos personagens de Roma. Eles agem em busca de uma liquidação do seu sofrimento, aonde eles vão sofrer mais ainda por tentar pular etapas. Agora nós vamos mostrar como se dá a fratura de Jon Snow, como ocorre o dano em sua alma, para que a gente perceba como isso é construído dentro de um roteiro. Em 3 sequências, no primeiro episódio da primeira temporada, a fratura de Jon Snow ela é exposta de 3 formas. Primeiro, com os lobinhos. Segundo, quando ele encontra o seu tio, que é da Patrulha da Noite, que é lá da muralha, de um lugar longínquo, né? Que Jon Snow vai querer ir para lá. E a terceira sequência em que fica demonstrado essa fratura de Jon Snow é quando ele encontra o anão irmão da rainha, que também é um quebrado, que joga na cara dele que ele é um bastardo e que deveria usar essa condição de bastardo para reagir. O dano de Jon Snow, ele precisa ser ressaltado, porque a fratura de Jon Snow, ela não nasce de um acontecimento extraordinário. A fratura de Jon Snow nasce porque ele é um bastardo, porque ele tem um sofrimento relacionado ao fato de ele não ser filho do casamento de Ned Stark com a sua esposa, mas fruto de um relacionamento de Ned fora do casamento. Então, ser bastardo nos valores de Game of Thrones é ser excluído, é não pertencer a uma família. Isso deixa a pessoa sem irmão, sem pátria, sem nada. Ser bastardo é não ter direito a nada. Por essa razão de ser excluído da família, Jon Snow desenvolve uma rebeldia, uma revolta e ressentimento e amargura. E na primeira oportunidade que ele tem de cair fora daquela família que o rejeita, ele o faz. Todos os programas narrativos de Jon Snow que ele vai estabelecer a partir desse primeiro episódio, seja ele com Ygritte, que é a selvagem, seja ele com Daenerys, que é a mãe dos dragões, estará relacionado àquilo que ele está sentindo nesse primeiro episódio que nós vamos ver agora. Então a primeira sequência que demonstra que Jon Snow tem um sentimento de rebeldia, um sentimento que ele não gosta por ser bastardo, ele aparece logo na primeira cena de Jon Snow na série. Isso acontece quando a família de Jon Snow, eles encontram uma loba gigante morta, com os filhotes ainda vivos, e eles recolhem esses filhotes. Na distribuição dos filhotes, sobra um que tinha ficado para trás, como se não fizesse mais parte dos filhotes da loba, e ele é dado para Jon, porque ele é um bastardo. É dado para Jon uma sobra, um lobo que foi excluído. A primeira cena de Jon Snow agindo é para demonstrar que ele é um bastardo, é para demonstrar que ele tem um sentimento de amargura, de revolta, que ele vai ser rebelde em razão daquela fratura que é demonstrada ali com os lobos. A segunda cena, Jon Snow está do lado de fora da festa. Ele não ficou dentro da festa como os outros convidados, porque a sua madrasta não quer que ele participe da festa que é dada ao rei e à rainha. Por isso Jon Snow fica ali do lado de fora, praticando a sua revolta. Uma das formas que Jon Snow tem para demonstrar a sua revolta, o seu dano, quando ele pede para o tio para ir junto com ele para ser um patrulheiro da noite. Ser patrulheiro da noite é viver na muralha de gelo, um lugar ermo. É um castigo. As pessoas que vão para a muralha, que vão para a patrulha da noite, são renegados, são presos, são criminosos. As pessoas que vão para a patrulha da noite fazem votos de castidade, elas não podem ter relações amorosas, elas não podem casar e principalmente elas não podem mais desistir de ser patrulheiro. Quando se vai para a patrulha da noite, não se sai mais da patrulha da noite. Se uma pessoa tentar sair da patrulha da noite, ele é imediatamente liquidado pelos próprios colegas.
Não se pode deixar a patrulha da noite. Então, ir para a patrulha da noite é o equivalente a uma prisão perpétua. E Jon Snow quer ir para a patrulha da noite e vai para a patrulha da noite em razão desse sofrimento, em razão dessa amargura, em razão dessa revolta com a sua família. No terceiro momento em que Jon Snow expõe a sua fratura é quando ele conversa com o anão. O anão tem um sofrimento parecido com o de Jon, e ele dá para Jon uma espécie de percepção do sofrimento que ele tem. Ele provoca Jon. Ele diz para Jon que ele é um bastardo. Ele fala, você é um bastardo. Você deve usar essa força de ser um bastardo, a força desse sofrer por ser um bastardo a seu favor. Jon não gosta, mas aquele diálogo entre Jon e o anão, entre dois personagens com suas fraturas expostas, ele serve para ilustrar a condição de Jon Snow na narrativa, para ilustrar a condição de dois personagens na narrativa, mas nós estamos falando especificamente do programa narrativo de Jon Snow. Essas três cenas são necessárias para que fique claro como vai inflando essa fratura de Jon Snow, como esse sentimento de rebeldia ele vai se acumulando, como ele vai ficando mais intenso a partir do momento que ele vai sendo provocado, a partir do momento que ele vai sendo repetido. A gente chama isso de isotopias. O sofrimento de Jon Snow é repetido 3 vezes nesse primeiro episódio para ressaltar o quanto é forte o seu sofrimento, forte o suficiente quanto o desejo de vingança diária. Esse sofrimento é tão forte em Jon Snow que ele vai interferir nos seus programas narrativos com as personagens femininas, com Ygritte, que é a selvagem, e com Daenerys, que é a mãe dos dragões. A sanção, a potencialização da alma de Jon Snow com essas mulheres se fecham em razão do seu sofrimento, em razão daquilo que gerou a sua rebeldia, a sua amargura, a sua revolta pela condição de ser um bastardo.